Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que esteja tudo bem aí com você. Meu nome é Pedro Fernandes e eu estou aqui hoje a convite do Reino Podcast para compartilhar contigo uma palavra, é, um pouco do meu testemunho também. Deixo meu agradecimento desde já pelo convite que recebi de toda a equipe do Reino Podcast. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, antes de eu entrar naquilo que eu quero conversar hoje com vocês, me apresentando primeiramente, já disse que o meu nome é Pedro Fernandes, tenho 27 anos, sou marido da Mari, filho do pastor Gibas e da pastora Madá, sou filho de pastor, tenho duas irmãs, faço parte da Igreja Batista Somos Um, no bairro Buritis, em Belo Horizonte, onde eu auxilio em diversas frentes, estou como ministro de louvor há muito tempo, né, envolvido com pregação, com ensino e outras atividades. É, Sou formado em teologia, em jornalismo, que é o que eu exerço, trabalhando com marketing, e enfim. Isso aí são detalhes. O que é mais importante é aquilo que eu quero compartilhar contigo. É, Bom, me foi perguntado se eu traria uma palavra ou um testemunho, e aí eu decidi fazer as duas coisas juntas. Então eu quero te contar um pouco da minha história por meio de uma história bíblica que para mim faz muito sentido. Foi a história que eu mais me identifiquei ao longo dos anos. Eu vou contar como que isso aconteceu também. Majoritariamente eu quero falar a respeito do texto de Lucas 15. Quero dar orgulho também aos meus pastores reformados para fazer uma exposição do texto de Lucas, mas obviamente vou incrementar também com a minha história, o testemunho, aquilo que eu tenho para te dizer. Bom, indo direto ao ponto, então, Lucas capítulo 15 é um texto bem conhecido. Ele vai contar três histórias que podem ser entendidas de certa forma como uma única história também, né? Então, Lucas vai contar, Jesus está dizendo, né, e Lucas está relatando a história primeiro de uma ovelha que se perde, e aí este pastor, esta pessoa deixa as 99 outras ovelhas que ele tinha para ir em busca desta ovelha que se perde. E ele encontra essa ovelha e fica muito feliz. Eu disse que esse texto é conhecido justamente até porque já se temos algumas músicas sobre isso, né? Essa ideia de que Deus deixa as 99 para nos buscar, de que nós podemos, né, sempre ir atrás dessa uma outra ovelha com forma de evangelismo, de alcance, enfim. Essa história tem esse alcance, esse conhecimento geral. Depois o texto prossegue falando sobre uma dracma, né, uma moeda que se perde dentre 10, e uma mulher que ela vai e varre a casa, e procura, vai revirar os cantos da casa e ela encontra essa moeda perdida e ela também se alegra por isso. E por último, o texto ele vai falar do filho pródigo, que também talvez seja o ápice, a parte mais conhecida dessa história, quando um filho, até porque ela ganha contornos mais reais, né? Quando a gente fala da relação de pai e filho, é algo muito mais fácil de se compreender nos dias de hoje, né? Essa relação de um pastor com uma ovelha, ou de perder uma moeda, são situações menos comuns, né? Quando a gente pensa nesse relacionamento de pai e filho, é muito mais fácil de compreender tudo que acontece nessa terceira história. Então, nós temos um filho que pede sua herança, que sai de casa, que vai para gastar a herança que ele recebeu. É uma herança que simbolizava um desprezo pelo pai, né? O pai não estava morto e o filho queria já essa antecipação, já queria pular para a parte onde, entre aspas, esse pai estaria morto. Então, era uma desconsideração ali. Ele vai e gasta com tudo que ele quer, com tudo que ele pode, e aí ele vai até o fundo do poço através disso, ele se arrepende, ele volta para casa, ele encontra o pai, esperando que ele tratasse ele como um escravo, esse pai trata ele como um filho, e isso é surpreendente para ele recebe ele como uma festa, e ali a gente tem uma alegria também em receber este filho. E essa história, essa terceira história, ela tem um plus, né? Porque a gente percebe um padrão na primeira, na segunda e terceira história, né? Você tem alguém que perde algo, que procura esse algo e que se alegra ao encontrar. É, a terceira história do filho pródigo vai terminar, na verdade, com um filho mais velho,
que ouve a festa e que vai questionar o pai do porquê aquela festa toda por um filho que o desprezou. E a história termina numa tensão, né? Do pai dizendo: olha, tudo que eu tenho é seu, meu filho. Você não deveria se preocupar com isso. Venha se alegrar com seu irmão. Enfim, como eu disse, é uma história muito conhecida. São três em uma, porque existe um princípio essencial ali que se repete. Ela já é uma história esplêndida. Se eu fosse terminar o podcast com 5 minutos e você parasse para refletir agora sobre o que essa história significa e o que ela como ela se aplica na sua vida, isso já teria implicações absurdas, gigantescas, porque nós estamos percebendo ali, né, quando a gente entende aquilo que Jesus está dizendo, ele está falando basicamente que Deus está em busca de nós. Né? A gente está diante de Jesus se colocando como aquele que vai atrás da ovelha perdida, que vai atrás da dracma perdida e do filho que se perde. Esse movimento ele está completamente de acordo com toda a narrativa bíblica. Né? Quando a gente percebe que a Bíblia, uma maneira de ver, é um livro sobre Deus indo atrás do homem. Buscando se relacionar com o homem. A gente tem isso no Jardim do Éden, onde Deus estabelece um relacionamento com o homem desde um primeiro momento, ele cria o homem para se relacionar com ele. Depois acontece a queda, o homem se afasta de Deus, há um período onde as coisas parecem ali, a história de Babel, a história de Noé, parece que os homens de Deus são apenas lampejos, poucas pessoas, mas aí a gente tem Moisés e a gente tem o tabernáculo de Moisés, a gente tem Moisés subindo no Sinai e Deus novamente buscando o homem, buscando esse relacionamento com o homem, buscando, dizendo: olha, eu quero que eles se relacionem comigo, eu quero falar diretamente com este povo. E aí, novamente, não há uma nova queda, mas há um povo que prefere que Moisés fale em nome deles. E Deus não desiste, Deus continua em busca do homem, Deus encontra em Davi alguém que estabelece uma adoração segundo os propósitos que ele tinha, uma aproximação novamente. Davi estabelece cantores, músicos, ele estabelece um relacionamento que se torna padrão para a gente, né? Quantas vezes a gente não fala sobre Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. A narrativa bíblica prossegue, o filho de Davi, Salomão, constrói agora um templo a Deus, muito mais imponente do que aquele tabernáculo de Moisés. Agora Deus tem uma casa para habitar, era um desejo de Davi, que se concretiza através da vida de Salomão. E Deus tem um lugar para habitar e o desejo dele, novamente, é se relacionar com o homem. A gente tem o povo de Israel se rebela, vai para ser ensinado através do cativeiro, através de ser dominado por outros povos, mas Jerusalém é reconstruída, Deus resgata seu povo. Novamente, há um segundo templo, muito menos glorioso que o Templo de Salomão, mas novamente a gente percebe. O que eu quero te dizer ao longo de toda a Bíblia, a gente tem Deus indo até o homem, querendo esse relacionamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente tem o próprio Jesus, o próprio Deus se vestindo de carne, vindo habitar com o homem. A gente tem, depois em Apocalipse, a promessa de uma cidade, de um lugar onde a gente vai habitar eternamente com Deus. Em 3 minutos falando sobre toda a narrativa bíblica para dizer que isso está condensado nesse capítulo de Lucas 15. Deus vai até o homem. Quando ele encontra alguém que se arrepende e que deseja ser seu filho por relacionamento, então todas as parábolas mostram a mesma coisa. Há alegria nos céus, há alegria. Deus se alegra com isso e existe uma festa que acontece quando alguém decide que quer habitar com Deus, que quer se relacionar com Deus. Esse é o texto de Lucas 15, que já é esplêndido e incrível. Porém, e aqui eu vou fazer um parênteses para contar como que eu cheguei naquilo que eu vou compartilhar agora a respeito desse texto. Né? Alguns anos atrás eu estava lendo um livro de um autor, não é tão conhecido, chama Hal Seed. O livro se chama As Principais Questões da Bíblia. Eles propõem-se a responder várias coisas. O livro não é um livro sobre Lucas 15, ele está falando sobre uma série de coisas. E em um dado momento ele vai falar sobre Lucas 15 de uma maneira que mudou minha visão para sempre.
E ele não vai tirar nada disso que eu disse. Não é uma revolução do texto, mas é um aprofundamento. Lucas 15, ele começa, na verdade, dentro de tudo. Essa história que a gente falou, ela se situa como um miolo dentro de uma estrutura maior. O texto começa dizendo que Jesus, então, haviam ali sentado com ele pecadores e publicanos. E os escribas e fariseus estavam incomodados com isso. Estavam se perguntando, deixa eu ver se eu até consigo encontrar o texto exato. Eles vão dizer no versículo 2, os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Eles estavam abismados com aquela ideia de Jesus não estar entre os mais justos, mas estarem justamente comendo e sendo amigo daqueles que eram os mais pecadores, os mais sujos. E o texto de Lucas, as parábolas que Jesus está contando, elas não vêm do nada. Jesus não virou e falou: vou contar uma parábola porque eu quero, porque é algo legal. Jesus está respondendo essa pergunta, que não é bem uma pergunta, né? Eles estavam apenas criticando, eles estavam afirmando, e Jesus está respondendo: olha, eu vou explicar para vocês, então, por que eu me reúno com pecadores e por que eu até como com eles. E isso ganha um novo significado no texto. Quando a gente percebe, Jesus está dizendo, então, que ele é o pastor que vai atrás da ovelha perdida em detrimento das 99. Jesus é aquele que vai atrás da dracma perdida, e apesar de ter já 9. É aquele que recebe o filho de braços abertos. Ele está falando justamente desses pecadores. Essa era um ponto importante dessa resposta. Ele dizendo para aqueles fariseus: olha, esses pecadores, esses publicanos que vocês estão tão preocupados com eles estarem sentados à mesa, são justamente aqueles que eu vim encontrar. São essas pessoas que eu estou em busca, né? Em outro texto, Jesus vai dizer que não são aqueles que estão saudáveis que precisam de médico, mas são justamente os doentes. Jesus está respondendo a pergunta nesse sentido: olha, eu estou em busca justamente dessas pessoas. Não é que eu apenas estou comendo casualmente com elas, não estou encontrando casualmente com pecadores, eu estou em busca desses pecadores. O Dane Ortlund, no livro Manso e Humilde, ele vai dizer algo muito legal. Ele diz que quando a gente está mais cheio de pecado e às vezes a gente quer mais se afastar de Deus, na verdade é quando Deus mais nos deseja, no sentido de que ele é quem tem o remédio para esse pecado, para essa condição. Ele é que pode solucionar esse problema. Obviamente, as implicações não são de que a gente deva pecar mais, como depois Paulo vai falar em Romanos, mas de que ele é esse Deus que se aproxima do pecador e que deseja estar com ele. Porém, essa resposta de Jesus, ela não para. Ele não está apenas justificando o seu comportamento. Jesus não é muito a vibe dele. Ele vai terminar sua história com um convite que passa muito implícito. Eu vou tentar não complicar muito a história, até porque eu não sou nenhum professor de grego, mas as histórias, conta-se, né, que as histórias dos judeus, muitas vezes, elas seguiam um padrão que eles chamavam de quiástico, que era uma história em espelho, basicamente. Então, esse padrão, ele era muito bem reconhecido e ele era clássico, ele era aquilo que é habitual. E a gente tem esse padrão nas duas primeiras histórias, por exemplo, até a metade da terceira também. Então, eu vou explicar isso na prática, né? Você tem, por exemplo, na primeira história, 100 ovelhas pertencem ao pastor. Você tem que uma ovelha se perde. Você tem que o pastor deixa as 99. Essa é a primeira parte. Você tem o ápice da história, que é o pastor buscando essa ovelha. E aí depois a história desce em espelho com a primeira parte. Então, se no primeiro momento o pastor deixou as 99, agora ele encontrou aquela outra ovelha. Ele encontrou aquela uma ovelha. Se no primeiro momento a ovelha se perde, agora no final a ovelha é encontrada. Se no primeiro momento as 100 ovelhas elas pertenciam ao pastor, no final as 100 ovelhas estão novamente reunidas e o pastor está alegre por isso. Então você tem esse padrão. Você tem esse padrão de novo com as 10 dracmas. No primeiro momento a mulher tem 10 dracmas. No segundo momento uma dracma se perde. No ápice da história a mulher procura por essa dracma. Depois, se uma dracma se perdeu, agora a dracma é encontrada. Se no primeiro momento a mulher possuía 10 dracmas, ela possui agora novamente 10 dracmas, mas agora com muita alegria por ter reencontrado.
para te fixar na mente o último exemplo da primeira parte da história. Num primeiro momento, há um filho que vive na casa do pai. Em segundo lugar, ele pede a herança e os recursos antecipadamente. E aí segue-se, o pai entrega essa herança e a parte do filho, mesmo, né, com esse desprezo que ele estava recebendo. O filho, então, ele decide viver desenfreadamente. E a gente tem o ápice da história nesse ponto, que é, no fundo do poço, o filho cai em si e decide voltar. E aí a história cai no espelho que eu estou tentando te mostrar aqui. Então, se o filho decidiu viver desenfreadamente, agora ele reconhece a miséria que era viver-se desenfreadamente. Se no primeiro momento o pai entregou a parte dele do filho, agora ele está correndo em direção ao filho e se alegrando com ele. Se no primeiro momento o filho pediu a herança e os recursos do pai antecipadamente, agora o pai está pegando esses recursos e gastando com uma festa com o filho para se alegrar com ele. Se no primeiro momento havia um filho que vivia na casa do pai, agora novamente nós temos um filho que se reuniu ao pai em meio a muita alegria. Acho que deu para entender. Um espelho, uma história que começa de um jeito e termina de maneira similar. Me perdoe se você entende muito de grego e viu algumas falhas nessa explicação, mas eu tenho certeza que ela não está muito longe daquilo que se diz sobre essa maneira dos judeus contarem histórias. E por que eu estou dizendo isso? Porque a última parte da história, ela contém uma variação que certamente para qualquer um que nunca ouviu falar disso, ninguém nunca perceberia. A gente tem uma história que recomeça um filho mais velho que vive em casa. Que estava, embora não estivesse na casa naquele momento, ele vivia ali. Em segundo lugar, ele está indignado ao saber de tudo que o pai fizera com o filho mais novo. Como assim você gastou tudo isso com esse filho? E em terceiro lugar, o ápice da história é o pai explicando para o filho: olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Você não tá menor do que esse filho mais velho seu. Posso até pegar o texto certinho, olha. O pai diz: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai, então, ele está dizendo: olha, meu filho, tudo que eu tenho é seu. O convite é para que você se alegre também. O convite é para que você pegue esses recursos que são seus, porque são meus e por consequência seus, e vamos nos alegrar com o seu irmão que estava perdido e voltou à vida e foi encontrado, estava morto e está de volta agora. E perceba que a gente falou de um padrão, uma história que começa de um jeito, encontra um ápice e termina do outro. Mas essa história, ela termina abruptamente. Falta a gente saber. Esse filho mais velho, ele foi então. Ele se arrependeu também? Será que ele aceitou aquela explicação do pai e disse: puxa, verdade, eu vou me alegrar com este meu irmão? Será que ele continua habitando na casa, que é a primeira parte da história, né? O filho que habita na casa? Ou será que ele se rebela também e deseja sair? A gente não tem essa informação. Pra gente é super natural a história acabar assim, a gente lê e tá tudo bem. Mas para possivelmente aqueles judeus que estavam ouvindo, aqueles fariseus e aqueles escribas, eles perceberam que faltava um complemento na história de Jesus, né? Uma leitura possível que foi, já dei a minha fonte aqui, né? Lendo e pesquisando e pensando a respeito disso, é que isso era justamente um convite para esses fariseus, para esses mestres da lei. Jesus estava dizendo: olha, eu não estou em busca apenas daqueles pecadores que vêm de fora de casa, que se perderam e que precisam ser encontrados. O convite também é para aqueles que estão dentro de casa, que teoricamente nunca se perderam. O convite também é para vocês, fariseus, mestres da lei. O convite é para que vocês venham se alegrar, não ficar ressentidos, não ficarem ressentidos com o fato de que eu estou me alegrando com esses pecadores, mas que vocês participem da festa, que vocês entrem. Esse era o convite de Jesus. Jesus não podia responder por eles o que eles fariam com esse convite, por isso a história termina sem desfecho. É um final incômodo para aqueles ouvintes, leitores. Espero que você fique incomodado também agora quando você lê, ao perceber que existe nessa história um convite implícito de Jesus para que eles fizessem parte. Quando eu li tudo isso, e aqui eu disse que ia contar uma história que está entrelaçada ao meu testemunho. Eu me vi muito dentro dessa história. A essa altura do campeonato, quando eu li esse livro, eu já
estava convertido, já tinha um relacionamento com Deus, que era um outro momento, mas eu olhei em retrospectiva e percebi, puxa vida, era isso foi isso que eu vivi algum tempo atrás. Eu quero te adiantar que o meu testemunho ele não é desses mirabolantes. Eu fui. Sou filho de crente, filho de pastor. Na verdade, meu pai se converteu quando eu tinha 11 anos, então eu considero que eu sou filho de crente porque a maior parte das minhas lembranças são com os meus pais convertidos. E ali, a minha primeira lembrança mais vívida dentro de uma igreja foi aos 11 anos. Aos 11 até os 15 anos eu vivi dentro da igreja. E aí, já te adianto, por isso que essa história fala tanto comigo, porque eu não me via como alguém que deixou a casa, que se perdeu, mas eu me via alguém como sempre estive na igreja. Não é que eu nunca fiz nada de errado, obviamente, você tem momentos e momentos ali, especialmente nessa pré-adolescência que eu vivia, mas eu nunca deixei de ir à igreja, e aliás, eu sempre amei muito a igreja. Eu amava e amo, né, os amigos que eu fiz ali, as programações que tinha. Eu lembro que tinha uma época nessa época, né, de 11, 12, 13 anos, né, que eu ia às vezes na igreja quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E, cara, pra mim era maravilhoso. Tinham programações pra minha idade, um ministério que a gente chamava de juniores. É, e havia, cara, todo dia era uma coisa diferente. Eu amava aquilo. E, acima de tudo, eu amava pertencer àquilo. Eu acho que a minha história começa com essa ideia de que aquilo que eu mais valorizava no meu relacionamento com a igreja era o senso de pertencimento. E isso não é a mesma coisa que crer em Jesus, que ser convertido a Jesus. A liturgia do meu coração, aquilo que eu estava no centro do meu coração, era ter aqueles amigos e pertencer àquele lugar e fazer parte daquilo. É, Faltava o próprio Cristo, o próprio Jesus, que era quem permeava tudo aquilo que eu vivia, mas que não estava vivendo dentro de mim. Né? O James Smith, em Você é Aquilo que Ama, ele vai falar sobre essa ideia das liturgias do nosso coração, né? Como que a gente somos seres adoradores, a gente sempre está amando e adorando algo, existe sempre algo que está no centro da nossa vida. Se não é Deus em primeiro lugar, existe outra coisa que ocupa esse primeiro lugar. E é sempre possível que você esteja muito perto de ter Deus em primeiro lugar, mas você coloca algo muito parecido ali neste lugar. Então, na minha vida era isso. O que estava no centro era eu pertencer. Então, quando eu falo de sermos seres litúrgicos, é porque tudo que eu fazia era em torno disso. Eu amava organizar, sempre gostei de estar presente em tudo, de organizar tudo, de estar com todo mundo, de nunca me fazer ausente. Por quê? Porque ausente eu estaria perdendo aquilo que estava no centro do meu coração, que era o pertencimento, que era fazer parte. É diferente da história do filho pródigo que eu contei, porque eu não me vi exatamente como um religioso, como alguém, um mestre da lei, né, que estava ali diligentemente estudando todos os detalhes daquilo que Jesus disse. Eu era alguém que estava dentro da casa de Deus e que precisava se encontrar com Deus. Quando eu tinha 15 anos, quase 16, faltavam 4 meses para fazer 16 anos, foi o momento onde eu me encontrei com Jesus. E eu disse que meu testemunho era meio sem graça, né? Porque o que aconteceu não foi nada espetacular. Eu estava num culto de sábado, como eu sempre fui durante mais de 10 anos, todo sábado para mim, ou eu estava viajando ou eu estava presente no culto de sábado. E, e aí eu não lembro o que que o pastor pregou, não era pastor, era o líder de adolescentes, eu não sei o que que ele pregou, eu não sei que nenhuma música que foi cantada. Eu sei que no final do culto, algo parecia ter mudado no meu coração. Eu sei que essa experiência não é totalmente individual, porque eu gosto de ler muito, vocês já viram as minhas citações aqui. Eu sei que John Wesley fala que ele se converteu quando ele sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ele relata essa mudança na maneira como seu coração se portava. O C.S. Lewis ele conta a sua conversão como uma progressão. Ele fala que houveram muitas coisas que levaram ele até aquele lugar. E aí um momento alto da sua conversão, ele foi, acho que num zoológico, ele fez uma viagem de carro, de ônibus, e quando ele volta dessa ida ao zoológico, ele estava convertido.
Eu sei que eu não sou o único quando eu conto uma história de que, num dado momento, felizmente eu guardei a data, porque poderia ser difícil até mesmo de dizer quando que foi isso. Eu sei que naquele momento Jesus me encontrou e as coisas começaram a mudar. Até então, antes disso, é legal de se mencionar, eu lembro que o meu pai se tornou pastor quando eu tinha 15 anos. 15? 15, mas alguns meses antes. E aí eu lembro que meu pai estava insistindo muito para eu ler a Bíblia. E aí eu estava tentando, mas era a coisa mais insuportável do mundo. Nossa, era muito, muito insuportável de chato. E aí eu tentei ler, eu lembro que eu fiquei mais de um ano para ler entre Romanos e 1 Coríntios. Eu li quase toda 1 Coríntios, carta de 1 Coríntios. Em um ano eu consegui quase ler 2 livros da Bíblia. Fiquei por pouco. E como que as coisas. Eu falo desse momento de conversão, eu disse que as coisas começam a mudar. E essa foi uma das primeiras coisas que acontecem. De repente, ler a Bíblia era um pouco. Não era mais insuportável, não era aquela coisa monótona e chata. E de repente eu queria conhecer a Deus. De repente o serviço que eu já fazia, porque como eu disse, eu adorava e sempre amei a igreja, mas o serviço ganha uma cor nova. Eu entendi que, puxa, existe um Deus, como na parábola do filho pródigo, né? Um Deus que vem em direção a nós, que nos encontra, que deseja se relacionar conosco. Puxa, Deus não é alguém que eu vou lá na igreja nos finais de semana bater cartão e bater um selo de religioso. Parabéns, você já fez o que você precisa, volte semana que vem. Não era um relacionamento desse tipo que Deus procurava comigo, com nenhum de nós. E então eu me interessei a partir dali, a partir do momento onde Deus me encontrou, eu passei a me interessar profundamente pela obra de Deus de uma maneira totalmente diferente. O meu pai já comentou depois que notou claramente uma diferença em como eu estava agindo. Acho que eu estava começando a é, me afastar da igreja, a sair com alguns amigos que estavam se distanciando da igreja. E aí nesse foi um momento onde eu, cara, tomei minha decisão, não, eu vou ficar aqui, eu não vou me afastar. E aí, como eu disse, eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a querer servir. Eu lembro que rapidamente eu quis, tomei gosto pela pregação. E aí, 4 meses depois desse evento, eu estava pregando num culto de adolescentes. E, obviamente, foi uma pregação bem mais ou menos ali, né? Porque tinham 4 meses que eu estava tentando entender mais da Bíblia. Mas eu lembro que eu preguei sobre graça. Eu lembro de que eu peguei uma nota de R$ 2 e dei para alguém que pegasse lá para mostrar essa ideia de graça, de um favor que a gente não merece, mas que simplesmente recebe. E a minha vida começa a mudar, eu começo a fazer muita coisa. Como eu até contei no início, né? Eu sempre fui envolvido com muitos ministérios. Naquele momento eu começo a me envolver com louvor, mais ainda. Já, na verdade, eu já vinha me envolvendo com louvor, mas tinha, acho que, parado um pouco, estava voltando. E aí começo a cantar mais e ajudar em tudo aquilo que era possível. E de repente, o que mudou foi que eu entendi que eu precisava conhecer esse Deus, eu precisava servir a Deus. Foi isso que mudou. E para mim isso só mostra como que até que a gente nasça de novo, não existe nada que a gente possa fazer. Não existe nenhum tipo de aproximação de Deus que seja suficiente a não ser nascer de novo, né? A gente não foi feito para ser melhorado, né? Não existe um homem morto que ele possa ser um pouco menos morto. Só existe uma opção, a vida, uma vida nova, é o novo nascimento, né? Como Jesus fala em João 3. É uma lógica de que até desses 11 aos 15 anos, eu amava a igreja, eu estava na igreja, eu fazia muita coisa na igreja e isso não fazia nenhuma diferença diante de Deus. A não ser o fato de que eu estava dentro da casa. Mas eu precisava ser encontrado tanto quanto qualquer um. Até que a gente nasça de novo, todos os nossos esforços diante de Deus são desgaste, cansaço. E quando eu me encontrei com Deus, foi isso que eu percebi. E de alguma maneira, eu entrei num estado que eu vou chamar de um estado intermediário entre aquilo que a gente vê no filho mais velho e o filho mais novo na história. Porque definitivamente, eu acho que é uma mudança que a gente tem quando a gente encontra Jesus, é essa postura que sai de um ressentimento para um amor profundo. E o filho mais velho estava profundamente ressentido com o seu irmão, né? Ele estava olhando e falando que absurdo, né? O
texto diz aqui, né? Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. O Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com meus amigos. Quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. Ele estava indignado com aquilo que ele não recebeu e aquilo que o irmão recebeu. É, E essa é uma mentalidade muito ligada à performance, né? É um filho que ele fala que trabalhou como um escravo. Eu digo que estava nesse estágio intermediário porque a partir do meu encontro com Jesus eu comecei a entrar numa lógica de trabalho muito grande. Eu comecei a entrar numa lógica de eu preciso fazer cada vez mais, eu preciso servir a Deus. Talvez aquela herança que eu comentei sobre querer pertencer sempre teve uma premissa de que eu precisava conquistar um lugar. E quando eu me encontrei com Jesus, eu mantive esse pensamento. Bom, agora eu sei que eu tenho um Deus que eu preciso servir, que eu preciso conhecer, e eu continuo precisando conquistar o meu lugar. Só que agora, em vez de tentar conquistar o meu lugar diante dos amigos, eu vou conquistar o meu lugar diante de Deus. E então eu trabalhei como um escravo, como filho mais velho, mesmo compreendendo, tal como filho mais novo, de que eu tinha um pai amoroso diante de mim. E eu tive um segundo momento que para mim foi chave, né? Depois desse encontro aos 15, de 15 até 19 anos, as coisas seguem dessa maneira que eu disse. E aos 19, eu viajei para uma escola que duraria 7 dias, fora de Belo Horizonte. Fui para Florianópolis, para a F-Hop, foi quando eu conheci o Ministério da F-Hop, lá em 2019 anos, eu tinha 2017. É, e ali era uma escola de adoração, era para eu aprender sobre como a lógica do serviço, né? Era para eu aprender como servir melhor. E ali eu lembro das palavras de dois caras convidados que estavam vindo lá dos Estados Unidos. Eles não são renomados cantores, eles faziam parte da casa de oração lá da IHOP. E os dois pregaram nesse sentido de que, cara, Deus nos ama, Ele nos deseja para muito além de qualquer coisa que a gente possa fazer por ele. E aquilo foi loucura nos meus ouvidos. Por mais que eu não tinha formulado tudo isso que eu falei agora, foram coisas que eu fui entendendo depois. Eu não tinha formulado na minha cabeça que eu estava tentando merecer o amor de Deus. Até então eu não sabia que eu estava tentando conquistar a Deus com o meu trabalho. Mas ali, de repente, foi uma epifania. Eu falei, meu Deus do céu, Deus me ama, mesmo se eu não fizer nada por ele. Aquilo não fazia o menor sentido para mim. E acho que finalmente foi quase uma segunda conversão, porque eu compreendi essa ideia de que a gente está diante de um Deus que deseja se relacionar conosco. Eu, no início, fiz aquele resumo de como a aproximação de Deus junto ao homem pelas Escrituras. E veja, em todos os casos, Deus não está interessado essencialmente naquilo que o homem poderia fazer por ele. Ele estava interessado em se relacionar com esse homem. Quando no Sinai Deus chama ali por Moisés e pelo povo, ele queria que o povo falasse com ele como Moisés falava, face a face. Ele queria em Davi que houvesse, que todos fossem homens segundo o coração de Deus. A gente lê depois, dando um salto em 1 Pedro, que a ideia sempre foi que nós fôssemos um reino de sacerdotes, né? Ou seja, um povo onde todos têm acesso livre a Deus, têm acesso direto a esse relacionamento, e é um Deus que nos procura não pelo aquilo que a gente pode oferecer para Ele. Afinal de contas, nada que a gente possa oferecer para Deus nunca será capaz de minimamente fazer qualquer diferença no amor que Ele já tem por nós. Eu compreendi aquilo, eu depois de chorar muito, de processar aquilo, era a época, poucos depois ia lançar aquela música Ousado Amor, e já estava tocando lá antes de ser lançado, e aquilo embalou aquele momento que eu estava tendo com um Deus que deixava as 99 para me encontrar. E ali as coisas mudam para mim de repente, e é engraçado porque externamente não muda muita coisa. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu continuo participando dos ministérios, eu continuo atuando na igreja, fazendo tudo porque não muda nada naquele ponto de que eu preciso fazer tudo por um Deus que me deu tudo. Mas muda completamente a motivação. De repente eu entendo que tudo que eu faço precisa e deve ser porque Deus já me ama. Porque já foi conquistado, é uma lógica que não é uma lógica de esforço, é uma lógica de graça recebida.
E a vida de serviço a Deus é uma vida de resposta a isso, e não como uma vida de conquista por meio disso. Essa história, que é a minha história, de Lucas 15, que também é o meu testemunho, eu acredito que seja o ponto central é, daquilo que a gente pode absorver através dessa palavra. Em primeiro lugar, Deus nos ama profundamente. Deus nos deseja desesperadamente. É, a gente tem ali um pai que ele corre em direção ao filho. Naquela cultura, né? Acho que isso também já é bem difundido. Era uma vergonha para um pai ali mostrar suas canelas e correr em direção. Ele estava passando vergonha diante de toda a vila, de todos os vizinhos. E é um pai que assume essa vergonha, né? Porque a vergonha era toda do filho. Um filho que não era só completamente pobre depois de gastar tudo o que recebeu do pai, mas era cerimonialmente impuro. Ele chegou a comer com os porcos, um animal que era tido pelos judeus como impuro, como alguém, ele estava diante de Deus totalmente pecador simplesmente por aquilo. É um pai que pega essa vergonha desse filho que estava é, religiosamente errado, socialmente errado e gastou tudo que tinha, então pobre, socialmente pobre, e o pai assume toda essa vergonha. Essa corrida do pai é um pai que não se importa, não se importa com nada além de encontrar o filho. A mensagem de Deus para você pode ser várias. Às vezes a gente está tentando viver uma vida e eu me pego voltando para isso às vezes, mesmo tendo aprendido muito. Às vezes eu volto e começo a tentar merecer o amor de Deus de novo. E aí eu preciso me lembrar, e Deus precisa me lembrar, o Espírito Santo precisa me lembrar que eu não preciso trabalhar para merecer nada. E às vezes a gente é o filho que está longe de casa e parece tempo perdido, parece que distante da casa de Deus não tem mais um caminho de volta, mas o filho fez o caminho de volta. O filho sabia a trilha de volta, assim como geralmente a gente sabe ao se afastar de Deus. A mensagem de Lucas 15 é uma mensagem de um Deus que nos ama desesperadamente, que nos ama intensamente, que nos ama de maneira a fazer tudo que está ao seu alcance para procurar a ovelha perdida, a dracma perdida, para receber um filho perdido, para convidar aqueles que estão dentro da casa de Deus, que vivem com cargos na igreja, que estão em diversas atividades, mas que não compreenderam a parte mais essencial, que Deus deseja nos encontrar, nos salvar, nos amar e se relacionar conosco. O desejo de Deus ao longo de todas as escrituras, e eu acabei esquecendo de comentar isso, né? O livro que eu li, o Hal Sage, ele fala que Lucas 15 é uma síntese de toda a Bíblia, que a mensagem da escritura está contida ali dentro. A mensagem da Bíblia inteira pode ser resumida a aquilo: um Deus que vai atrás do pecador mais distante, sem deixar de fazer um convite para aqueles que já estão na sua casa, mas vivem mediante uma lógica de mérito, uma lógica de conquista, e não diante de uma lógica de graça. Eu espero que você tenha sido abençoado de alguma maneira por esse testemunho, por essa mensagem. Meu nome, como eu disse, Pedro Fernandes, meu arroba é opedro.fernandes. Além de estar aqui e envolvido em diversos projetos da minha igreja, eu tenho um EP gravado, então se você quiser, você pode ir lá conhecer, conhecer as minhas músicas, etc. Essa mensagem que eu descrevi aqui é uma mensagem que está presente em tudo que eu faço, porque na minha visão, a mensagem da minha vida. Deus me amou desesperadamente, te ama desesperadamente e está em busca de se relacionar conosco. Que você possa absorver isso e que Deus te abençoe. Que você possa ter um ótimo dia, uma ótima noite. Fique com Deus.